Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Momento com a Escritora. E esse Momento com a Escritora é bem especial porque esse vídeo não está sendo feito pra colocar no Instagram ou pra colocar no YouTube aqui mesmo, né? Enfim, ele está sendo feito diretamente pro último capítulo do livro Unidos por um Propósito. E é exatamente sobre ele que a gente vai bater um papinho agora, tá bom? Então fica aqui comigo. É o seguinte, gente, o livro está finalizando exatamente neste dia. Que dia é hoje? Dia 29, hoje é 29, aniversário do meu irmão. 29 de julho de 2021. Ele está sendo finalizado e hoje eu vou publicar todos os capítulos que estão faltando lá. Para nossa alegria! Mas enfim, eu quero bater um papinho aqui com vocês porque ou um livrozinho que tem assuntos polêmicos, de certa forma, assuntos dramáticos, meu filho, porque é drama atrás de drama, é pancada atrás de pancada, principalmente no final, né, na segunda fase ali, pra terceira, enfim, é drama atrás de drama. Então, se você ainda não leu, eu quero te deixar ciente. Deixa eu ajeitar minha postura aqui, né, porque, enfim, tô gravando um vídeo. Na verdade, eu tô batendo um papo, tá, gente? Então eu tô aqui pra poder abrir o meu coraçãozinho, contar um pouquinho da minha experiência, de como foi escrever o Pup e contar um pouco de O Pup pra vocês. O Pup, pra quem não sabe, é um Unidos por um Propósito, né? Mas tudo bem. Esse livro, ele é dividido em 3 fases, basicamente. Eu tô falando aqui, gente, como se você tivesse lido, porque eu tô gravando esse vídeo para pessoas que acabaram de ler o livro. Então, se você não leu, dá um pause aí e vai lá no livro ler, o link vai ficar aqui embaixo, tá bom? E esse livro ele é dividido em 3 fases. Primeira fase que é a preparação, onde os missionários estão sendo preparados para a viagem que vai acontecer. A segunda fase que é a missão em si no campo missionário. E a terceira fase que é a fase mais curta, eu chamo de fase porque também faz parte do livro, então é uma fase que é o pós-missões. Como eu já disse aqui, o livro ele é dramático. O livro ele é polêmico. E não é pra qualquer pessoa, assim. Não é pra qualquer pessoa em que sentido? Tipo, não é qualquer pessoa que vai querer terminar de ler, porque é um livro que você toma raiva de personagem, é um livro que você toma raiva da autora. Sinto muito, na verdade, eu não sou autora, né? Do autor. Mas você toma raiva da escritora, que não se acaba tomando raiva. Às vezes você tem aquele ranço ali. Ah, não quero ler, não quero continuar. Ai, que droga, por que eu fiz essa? É assim, gente. Principalmente no final. E, infelizmente, esse livro ele foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Infelizmente não, felizmente. Mas infelizmente no sentido de que não está em minha alçada fazer as alterações. Porque eu fui inspirada por Deus e se ele quer desse jeito, tem que ser desse jeito. Tem um propósito pra isso, como tudo nessa vida, né? Mas falando sobre o livro, a gente vê na primeira parte do livro algumas coisas que aconteceram com a nossa protagonista. E a gente vê ela sofrendo. Tô eu me entortando de novo, mas a gente vê ela sofrendo pra caramba, gente. Por causa de algumas situações, né? Que vocês já sabem, porque vocês estão lendo, porque eu tô com receio aqui de dar spoiler pra quem tá vendo através do YouTube, mas vocês sabem o que aconteceu com a Agatha, né, em relação ao coração dela, em relação aos sentimentos, né, com o seu amado e tal, e tem as outras situações, os outros sentimentos dos outros personagens, enfim, eu não vou falar muito, mas tem aquele rolo meio estranho, meio confuso, que você fica aflita, que você sofre com ela, que você chora com ela. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Gente, eu trouxe personagens reais. Eu trouxe para esse livro situações reais. Na vida, a gente passa por situações complicadas. Em que sentido você tá falando, Natália? Porque assim, tiveram pessoas que começaram a ler e começaram a fazer comentários criticando, né, o que eu tava escrevendo ali, porque não concordavam que certas coisas deveriam estar acontecendo ali naquele lugar. Mas o SEM, né, que é o Centro Evangélico de Missões, ele é constituído por pessoas como eu, como você. E meu filho, eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, tem defeitos, assim como eu, você tem pecados, você comete erros, né? Somos seres humanos, todos somos seres humanos, estamos fadados ao erro. Fadados não, mas fadados é uma palavra muito forte, mas estamos propícios, né, a errar. A diferença é que nós, como cristãos,
Nós combatemos todo dia, nós lutamos todo dia para que isso não aconteça. Mas isso pode acontecer, gente. O ser humano, ele faz escolhas erradas, o ser humano, ele diz coisas erradas. Enfim, nós estamos aqui nessa terra para aprender. Então não existe nenhum ser humano, seja ele servo do Senhor ou não, perfeito. Que isso fique bem claro. E tiveram pessoas que chegaram fazendo comentários estranhos, tipo assim: o SEM, que é esse centro de missões, que é um centro que prepara os missionários, tá aparecendo até o EEE. O que é o EEE? Se você não sabe, é o Escolha Esperar. Gente, quando eu vi aquele comentário, eu ri. Eu ri, sério mesmo. Eu ri. Mas depois eu parei e pensei, mas gente, eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, porque a ideia de trazer essas situações, esses conflitos pra dentro daquele momento é pra justamente deixar bem claro que, independentemente daquilo que a gente está vivendo, independentemente daquilo que a gente está passando, outras coisas vão continuar acontecendo na nossa vida. Não é assim, tipo, tô indo pro centro, tô indo me preparar para fazer missões, tô blindada, só vou ali, só tô focada naquilo, nada mais vai acontecer. E naquele momento, a nossa protagonista enfrentou várias situações, entendeu? Seja elas na área emocional, sentimental. Muitas coisas aconteceram uma tragédia que de certa forma abalou a Agatha. E isso, gente, acontece na nossa vida, entendeu? São várias coisas que acontecem ao mesmo tempo que elas vêm sim para tentar aí nos desestabilizar, para tentar roubar a nossa fé. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, que se a gente perseverar, se a gente continuar, mesmo aos tropeços, Deus vai continuar com a gente, Ele vai estar ali com a gente, segurando a nossa mão, Ele vai nos ajudar, entendeu? E a gente vê nesse livro que uma das maiores virtudes, né, da Agatha, digamos assim, é que ela perseverou, ela foi até o fim, mesmo diante de tantas situações conflituosas, de tantas situações que ela poderia muito bem ter desistido. Ela continuou, mesmo com as dores, mesmo com as tristezas, mesmo com as decepções. Ela persistiu porque ela tinha um propósito, porque ela tinha um sonho e ela confiava em Deus. A vida dela era pra Deus e ela tinha essa consciência, entendeu? Mas certas coisas aconteceram, não só ela, gente, mas eu tô falando de todos os personagens, tô focando nela porque a Agatha é protagonista. Mas os outros personagens, como por exemplo Vicente, digamos aí, a Lara, a Helena, enfim, todos esses... A Lília, né? A Lília. A Lídia. Todos eles são pessoas, eles precisam tomar decisões e acabam tomando decisões erradas, fazendo as coisas erradas, então têm sentimentos. Enfim, gente, eu só queria que vocês entendessem isso, tá? Pra deixar bem claro que tudo isso foi realmente feito propositalmente. Eu confesso que em alguns momentos eu fiquei meio assim com os comentários de alguma pessoa, não vou falar o nome, mas eu fiquei meio abalada e aquilo eu fiquei falando, gente, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Será que eu tô escrevendo alguma coisa de mim? Mas o Espírito Santo foi falando comigo e era aquilo. Era exatamente isso que ele queria que eu escrevesse. E assim foi, eu continuei. Engraçado que foi bem realmente, eu tive esses pensamentos, essas dúvidas bem na parte decisiva. Decisiva não, na mudança, né, digamos assim. Que foi a fase entre a primeira fase, foi o momento entre a primeira fase e a segunda fase. E a segunda fase, gente, pra mim, foi a pior fase porque... eles enfrentaram muitas situações. E de novo aqui. Foi uma fase muito conturbada em vários sentidos, porque você que leu sabe que eles foram para um lugar onde o cristianismo ele não poderia ser pregado, onde muitas coisas estavam acontecendo, onde pessoas morriam por Cristo, e aconteceram muitas coisas que mexeram com a gente. Gente, eu chorei muito lendo esse livro. Escrevendo esse livro, eu chorei muito. Eu fui muito impactada por Deus. Deus falou comigo de forma tremenda. E quando eu falei ontem, eu tava falando com uma das leitoras e uma amiga minha que eu tava realmente muito triste porque tava acabando, gente. E eu tô triste porque esse livro é um livro muito especial. Porque foi um livro muito desafiador pra mim. Mas em todo o tempo eu vi o Espírito Santo me guiando, me conduzindo, me ajudando, falando comigo, me levando a conhecer mais dele, a conhecer da sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, gente, o seu perdão. Isso não tem preço. E o que eu mais desejo é que esse livro alcance corações que precisam ser alcançados. Que esse livro realmente tenha edificado a sua vida. Esse é o meu maior desejo. Eu não tô aqui simplesmente para escrever um livro porque eu gosto de escrever, porque eu quero ganhar visualização. Não é mesmo, gente. Esse livro aqui, meu filho, principalmente ele, que não é todo mundo que vai gostar.
Mas se você chegou aqui, eu tenho certeza absoluta que de alguma forma, em algum capítulo, você foi edificado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você em algum capítulo e que essa semente que foi lançada, ela venha ser regada cada dia, que você venha ser transformada por esse poder tão maravilhoso que é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu desejo de verdade, de coração, que esse livro ele tenha não sido apenas um romance ou um drama na sua vida, mas que ele venha ter sido um divisor de águas, né, na sua vida. E eu quero trazer à memória de vocês. Eu tô olhando assim toda hora, eu tô desviando o olhar porque eu tô olhando o céu, gente. Eu tô olhando o céu, eu amo olhar o céu. Nessa Agatha não, tá? Eu tô olhando o céu. E... perdi foco. Mas eu quero trazer à memória de vocês que o Evangelho é real. Cristo é real. A perseguição é real. E a nossa fé ela também tem que ser real. Ela tem que permanecer firme. Porque virão momentos na nossa vida que a gente vai ter que decidir, né? A quem você serve, a quem você é fiel. Você está disposto a perder a sua vida por Cristo? Você está disposto a perder a sua vida por um irmão ou por uma pessoa que você não conhece? A palavra de Deus nos instrui a fazer isso. Mas a nossa realidade, pelo menos aqui no Brasil, é completamente diferente do que a gente viu no livro. Nós temos uma liberdade incrível, porque o nosso estado é laico. O país tem, né, liberdade. Nós temos liberdade para pregar o evangelho, para seguir a religião que a gente quer. Isso é uma dádiva de Deus. Tem lugares que não pode ser feito isso. Como, né, esse país que aconteceu o livro. Ah, não pode, a pessoa morre por falar de Cristo. E eu te pergunto, se você chegasse um momento assim na sua vida que você precisasse decidir, que você precisasse tomar uma decisão entre a sua vida e Cristo, o que você faria? Sabe? Eu creio de verdade que a nossa vida aqui nessa terra, ela tem um objetivo maior. Não é simplesmente viver para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, não mesmo, principalmente quando a gente aceita Cristo. É viver para Ele, é negar a nós mesmos, é tomar nossa cruz e é seguir Jesus, sabe? E é uma luta constante, é uma luta diária, é uma batalha espiritual que a gente enfrenta todos os dias. Todos os dias a gente precisa ser fiel e se manter firme. E a gente não consegue sozinho, a gente consegue apenas com a ajuda do nosso Deus. E Ele é misericordioso e bondoso demais por conta disso, né? A gente vê também no final do livro, não sei se vocês vão concordar, vão gostar do final, no epílogo, né, gente, vocês gostaram, né, porque eu ainda não publiquei, mas não sei se vocês gostaram do epílogo, e esse epílogo o Senhor me deu anteontem. Eu tava preocupada, falando, meu Deus, como é que eu vou terminar esse livro, tá confuso, meu pai, eu não sei o que eu vou escrever, eu não quero terminar de qualquer jeito, e aí eu parei de escrever, eu tava assim, escrevendo direto e parei de fazer tudo que eu tinha que fazer. Eu falei, pai, eu vou ouvir tua voz, eu vou escutar uma pregação, que é uma coisa que eu amo fazer, escutar pregação no YouTube. E aí eu parei. E eu fui botar uma pregação lá. Aí na minha mente, não, vou perder muito tempo, 40 minutos de pregação. Aí aquela batalha, né, gente? Aí eu falei, não, vou escutar sim. Aí eu parei e coloquei a pregação. E ali, a pregação falou sobre o quê? Sobre perdão. E, gente, eu já dei um spoiler aqui, né? Meu Deus. Mas enfim. E aí no final daquela pregação, quando eu tava prestes a tirar, o Espírito Santo falou, calma. E aí ali logo depois, o pastor, ele deu um exemplo. Que aquele exemplo foi um tapão na minha cara. E eu falei, meu Deus, a história dessa pessoa, o testemunho dessa pessoa é muito, muito, muito parecido com o que tá acontecendo em um pop. E aí Deus falou pra fazer algo semelhante, né? E a importância do que aconteceu lá no epílogo, né? Porque o Senhor, Ele ama a todos igualmente. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. E uma frase que me impactou muito, né, que me mandou até foi o meu noivo, né, quando ele mandou hoje, eu vou ainda colocar no livro. Ele falou, olha que frase tremenda, o Senhor falou muito comigo. E aí, é exatamente assim, o cristianismo é a única religião onde o Deus, Ele se preocupa com a gente, né? Ele vem atrás da gente, onde Ele zela por nós, né? Então, que isso fique bem claro, que isso fique bem nítido, né? Na mente e na cabeça de vocês,
Porque assim como essa história, assim como a história do nosso casal, ele teve um propósito, a nossa vida, as nossas vidas, ela tem um propósito. Não é apenas viver para nós mesmos, mas é viver com o maior propósito de ver o nome do Senhor sendo glorificado e o reino de Deus crescer. Eu espero de verdade que a história tenha falado com você, que você tenha sido edificado, gente, de verdade. E eu peço a vocês, deixe o feedback de vocês. Não que eu precise saber, mas eu gostaria muito de saber, entendeu? Eu sei que tem muitos leitores que não curtem, que não comentam. Gente, eu não me importo. Eu sei que isso vai trazer mais engajamento no livro, mas eu não me importo. Eu quero de verdade é que ele tenha falado com você de alguma forma, tá? Eu sou muito grata a todos vocês que continuaram lendo até o final e não desistiram. Gente, que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. E eu amo muito vocês. Um beijo.